Olá a todos, hoje gostava de trazer um tema que é a língua. A língua não o órgão, embora a gente use-o para falar, mas a língua no sentido do instrumento que ela é e os perigos que ela representa. E o cuidado que devemos ter quando abrimos a boca. Eu não digo isto só de um ponto de vista social ou de um ponto de vista tipo, lá está o José com os seus bons conselhos. A ideia não é essa, a ideia é que se pensarmos um pouco, a nossa língua dirige basicamente a nossa vida. Falar na altura certa, estar calado na altura certa, alguém está enervado, saber ficar calado, para que não incendeiem demais, não trazer às vezes coisas que não devemos para a conversa, revelar demais. Eu lembro-me até de um filme, eu gosto de trazer às vezes estes exemplos, que é uma coisa que eu nunca esqueci, que uso muitas vezes até para, como dica para mim mesmo. O filme do Padrinho, para mim um dos melhores filmes feitos no século passado, basicamente foi a língua de alguém numa reunião, né, que levou à morte e levou àquela desgraça toda e àqueles crimes todos e toda a história basicamente do Padrinho e aquele drama todo, porque alguém falou na altura errada o que não devia. Se tivesse ficado calado, dominado a língua, não tinha acontecido nada. E embora aquilo seja um filme, na vida real é a mesma coisa. Quantos casais começam com coisas simples, alguém começa a falar coisas mais ásperas, passado um bocado está a haver uma agressão, passado um bocado está a escalar e basta ver as notícias para ver a quantidade de violência doméstica, de violência na rua, etc. E muitas delas por causa da língua. Quantas pessoas já foram despedidas por falar, etc. Ou seja, a língua é terrível. E por isso eu gostava de deixar aqui um texto, basicamente que li e que representa, que descreve claramente aquilo que é a língua e a importância dela na nossa vida. Okay? Basicamente diz assim, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, ou seja, basicamente a língua o que indica é tipo, somos perfeitos, sabemos falar na altura certa e ficar calados nas alturas certas, capaz de refriar também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Lembrem-se onde está o freio do cavalo. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Basicamente é a língua, né, do navio que está a dirigi-lo. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. É preciso muito cuidado com isto. Embora este é o texto, parece ser muito drama, mas se pensarmos bem, não é? Uma pequena palavra, que eu gosto muito desta parte em que diz assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. E às vezes uma pequena palavra incendeia muito, tanto que pode levar à morte de muita gente, como vemos na televisão todos os dias, que muitas vezes é o que acontece e tudo começa com a nossa língua.